Você também teve. Eu tenho uma empresa que vai falar daqui a pouco, estou tendo custo, vai rentabilizar. A lógica é exatamente a mesma. Se você tem que fazer esse investimento, nesse processo, como você falou, de preservação, ou de fazer um apoio social de qualquer natureza a uma sociedade afetada ou não pela existência da sua organização, mas esse resultado vem tangibilizado ou intangibilizado. E essa intangibilização que me chama mais atenção, que é o posicionamento de marca, que hoje é tão valioso para qualquer organização, que é o chamado branding. O branding hoje, se você analisar friamente, até algumas empresas, até a cor, algumas vezes tem que remeter a questões de social, meio ambiental e governança. Isso não é randômico, isso é muito bem calculado. E isso cai exatamente em tudo isso que nós estamos conversando. É estratégia de posicionamento de marca, usando a prerrogativa fundamental o quê? Eu tenho riscos. Esses riscos afetam a minha alocação de capital. Eu tenho que analisar esses riscos. De que forma? Tendo uma percepção mais aguçada do que está acontecendo ao meu redor. Tá. Ok. Então, bom gancho para a pergunta sobre o porquê, né? O porquê ser ESG. Então, você está falando que vai, a escolha da cor, por exemplo, de uma logo, vai conversar com o branding daquela empresa. E da forma como eu vejo, assim, o ESG se tornou uma regra. Assim, você tem que ser ESG, porque senão o investidor não vai colocar dinheiro na tua empresa e tal. Então, as empresas, eu acho que muitas delas adotaram uma postura defensiva, uma postura de me fala o que eu tenho que fazer aí para checar a caixinha e ficar bonitinho na história. Ou seja, inverteram a lógica, que deveria ser começar com a pergunta, por que eu quero ser ESG, né? Então, como eu falei na apresentação, melhorar custo de capital, atrair investidor, questão reputacional, criar um impacto de verdade. E eu acho que isso dá, inclusive, um gancho para o próximo elo aqui da nossa conversa, que é, por exemplo, esse artigo que você me compartilhou hoje, que saiu no Valor, do Capobianco, lá do meio ambiente, falando que não sei se é um projeto de lei ou se isso já virou uma lei, uma discussão para oferecer taxas de juro regressivas de empréstimos para produtores rurais que têm áreas preservadas. Quanto mais área preservada, mais é o rebate, maior o desconto na sua taxa de juros. Esse é um exemplo. O outro exemplo, então, já entrando no nosso case, a Grande Natura, a grande referência de sustentabilidade no Brasil. Está lá com o compromisso de transformar toda a dívida dela em uma dívida linkada à sustentabilidade. Então, vamos falar, então, desses dois pontos. Primeiro, essa noção da empresa de saber o porquê que ela quer ser ESG, e podemos usar, onde couber aí, esse link com a Natura, que é uma empresa que já sacou isso aí, já está praticando isso daí, e um pouco desses exemplos de benefícios econômicos reais para quem busca colocar isso em prática. Excelente pergunta, Renato. E vamos falar da Natura. Eu particularmente não gosto, a gente comentou um pouco antes de entrar ao ar aqui, eu não gosto de falar de nome de empresa, porque eu não tenho autorização de falar deles, né? Mas a Natura, acho que nós temos que falar, que eu costumo dizer que eles são ESG raiz. É isso aí. Eles eram ESG antes de existir ESG. E tem que saudar isso. É só lembrar a linha Ecos. A linha Ecos, para quem usa, é uma linha fantástica e foi um investimento real no vínculo do uso de recursos naturais para alimentar um setor da indústria, que é o setor de cosméticos, que tem uma relação direta com recursos naturais, muitas vezes não renováveis. E a Natura fez isso de uma forma muito fantástica, é louvável, e nós temos que bater palmas, que é uma empresa brasileira que tem reconhecimento, inclusive, fora do Brasil, para quem viaja para alguns lugares do mundo. Conheço algumas pessoas que sentaram na cadeira de sustentabilidade dessa empresa, são pessoas muito sérias, e eu posso atestar que o que eles fazem é alguma coisa que é visceral à organização. Mas vamos fazer a pergunta, você falou, por quê? Será que a Natura tem essa visão voluntariosa de ajudar o meio ambiente, ajudar as pessoas? Com certeza tem. Eu conheço umas pessoas que trabalham e trabalharam lá e esse sentimento é legítimo. Mas tem outro fator, que é a competitividade. Então, o setor de cosméticos, especificamente, a Natura é um caso, o Boticário também é outro caso, muito relevante no Brasil, e uma empresa hoje internacionalmente aceita e reconhecida, enxergar lá atrás, na década de 80, que você trabalhar com o conceito de preservação ambiental, com respeito às comunidades ribeirinhas, além de garantir um fluxo de matéria-prima sustentável do ponto de vista ambiental e numa linha de tempo determinada, também garantia uma visibilidade positiva do seu posicionamento de marca. Certo. E sem ser greenwashing.
Por isso que eu falo que é raiz. Eles fazem isso porque acreditam, porque reconhece a parte da sua competitividade atrelada a isso. Isso é louvável, isso é fantástico, isso é um case que eu sempre que eu posso, eu falo sobre esse assunto, porque são empresas que valem a pena. Aí eu pegando a tua pergunta, ampliando um pouco mais a resposta. Por quê? Muito por causa de posicionamento de marca, ainda mais hoje em dia. Vamos pegar um caso notório, eu posso falar o nome porque está na internet, eu não estou falando nenhuma besteira aqui, e tive muito próximo disso, que foram os acidentes ambientais no final da década de 90 e início de 2000 com a Petrobras. Foram acidentes Petrobras, acidentes pesadíssimos, até então. A lei de crimes ambientais tinha acabado de ser promulgada em 1998. Teve um caso notório que prenderam um ribeirinho que estava pegando uma casca de canela e foi preso, ficou 2 meses na época preso, discutiram se aquilo era viável ou não. Em 99 teve o vazamento de petróleo do Baía de Guanabara e 2000, 2001 teve o vazamento de petróleo no Rio Paraná. Eu atendi o acidente ambiental do Rio Paraná. Uma experiência de vida muito interessante. Por que eu quero falar isso? 2000, não existia Facebook, acreditem, não existia o Facebook, não existia o LinkedIn, mal existia a internet.